Bom, voltamos então para o nosso último vídeo. A gente viu os componentes, viu as formas, né? Cascata, paralela e realimentada. E agora a gente vai justamente ver como que a gente lida com a situação quando a gente não está naquelas formas, né? Como que a gente move os blocos para ficar daquele jeitinho, para a gente poder simplificar. Então, a nossa ideia aqui é transformar, fazer as manipulações para chegar num daqueles formatos e justamente poder fazer a simplificação. Então, a gente vai ver algumas dessas possíveis manipulações. Sendo a primeira delas, ou quando o caso da gente ter um bloco na saída do somador. Então, o que é ter um bloco na saída do somador? É justamente a gente ter um bloco aqui, tá? E a gente tem um somador que precede, e a gente quer mover esse bloco para antes do somador. Então, a gente quer tirar ele, mover ele da direita para a esquerda. Tá? Então, a gente quer tirar ele daqui, tá? Por algum motivo. Vamos dizer que isso aqui está no meio lá da realimentação. Eu quero tirar esse bloco. Então, eu posso ir lá e mover ele para cá. Mas como que eu faço isso? Não basta eu mover o bloco para um ramo. Eu tenho que mover o bloco para todos os ramos de entrada, né? Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar o bloco daqui e vai ter que mover para os ramos que estiverem entrando. Então, como aqui tinha dois, vou ter que mover para os dois ramos. Por que, que eu posso fazer isso? Dedução. Ó, nesse da esquerda, o que, que a gente tem? A mais B, passa pelo somador, tenho A mais B, certo? Esse sinal está vindo, passa pela G, o que, que eu vou ter? A mais B vezes o G, que é isso aqui. Isso aqui é a minha saída. Ok, é o que está vindo aqui nesse ponto. Esse aqui da direita, o que, que a gente tem? A gente tem um A vezes o G, um AG, e um B vezes o G, um BG. Um BG. Chega no somador, o que, que eu tenho? AG mais BG, que é isso aqui. Notem que esse da direita nada mais é que a distributiva, né, do caso da esquerda. Então é a mesma coisa, são só jeitos diferentes de escrever. Então notem que eu posso sim fazer isso. Eu posso mover esse bloco que estava na direita para a esquerda. Assim como se eu tiver dois blocos ou n blocos de todos os ramos que estiverem entrando forem iguais, eu posso mover ele para depois dessa junta de soma. Tá? Então, eu posso fazer junção de soma. Eu posso fazer justamente essa manipulação. Então, esse aqui é o nosso primeiro caso. É um dos mais simples. Agora, vamos pensar o caso de eu ter um bloco em uma das entradas, né, ou em alguma das entradas, mas não em todas, daquele somador. E eu quero mover ele para a saída. Então, como que eu faço? Não está em todas. Não é que nem o primeiro caso. Então vamos dizer que eu tenho um bloco aqui G em uma só dessas entradas que está vindo aqui, tá? O B não tem e me gera o sinal C. Então o que é o meu sinal C? É o A vezes o G, que está vindo aqui, que vai somar com o B. Ok, beleza? Agora, se eu fosse mover esse bloco sem fazer nenhuma compensação, simplesmente mover, o que, que ia acontecer? Eu ia ter o A aqui vindo, o B ia estar aqui, desconsiderem o bloco por enquanto, tá? O B ia estar vindo aqui, ia vir aqui o A mais B, ia ser A mais B vezes G. Não bate com o que está aqui, não é? Se vocês olharem ali, eu tenho aqui um B que não tem o G, então eu não posso fazer isso. Ah, mas como que eu resolvo? Eu vou lá e compenso. Eu coloco a inversa
no ramo que eu não tinha. Porque na hora que eu faço isso, agora não é mais B aqui, é um B sobre G. Aqui vai ser um B sobre G. Tá? Isso quer dizer que na hora que eu passo pela G, vai ficar um AG mais BG sobre G, que vai me cancelar, e eu tenho exatamente o que eu tinha no caso da esquerda. Tá? Então, cancela, seria esses dois, e fica só AG mais B. Então, fica bonitinho, tá? E resolve o nosso problema. Então, eu posso fazer essa manipulação, posso colocar depois do somador, se eu compensar em todos os ramos. Entendidos? Vamos para a próxima. Não são muitas, tá? A gente mal começou, já está acabando. E nesse aqui, são um bloco e pontos de ramificações. Tá? Então, eu tenho um bloco, tá? E eu vou mover ele para a direita. Vou mover ele para as ramificações. Posso fazer isso? Posso. Eu simplesmente pego o bloco e movo para todas as minhas ramificações. Tá? Por quê? Eu vou ter aqui o AG, que vai me gerar um B, que vai ser ramificado, né, para todos aqueles pontos. Se eu pegar o A e reproduzir ele em todos os ramos, e ter um G em cada um deles, também me gera um B. Então, tá, beleza. Agora, eu tenho que tomar cuidado, tá, quando eu for fazer o inverso. Eu vou puxar dos ramos para antes da ramificação. Por quê? Eu tenho que ver se todos, tá, esses ramos, todos esses blocos são iguais. Porque se não for, eu tenho que compensar também. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tinha uma G2, né, uma função de transferência que era um pouquinho diferente, uma coisinha diferente, um número diferente, já é diferente. Tá? E vou ter de compensar, dividir ela por G, né, para justamente depois poder me gerar o sinal corretamente. Então, eu sempre tenho que fazer as adaptações, sendo que o produto final não pode ser alterado. Próximo caso, somadores. Os somadores eles podem ser agrupados ou separados, tá? Sem perda nenhuma. Por quê? Desde que não tenha nada entre eles. Isso é importante. Por quê? Olha só. Quem que é o nosso D? É o A mais B, que está vindo aqui, que vai somar com o C, que vai me dar o D. Então, é A mais B mais C. Então, eu posso juntar isso tudo num só somador e fazer A mais B mais C de uma vez. Assim como eu posso ter um somador grande e eu queira dividir em dois, dividir em três pedaços, né? Separar em três pedaços. Então, eu posso fazer o A mais B, depois subtrair C e D, e C e somar D, e isso me gera o E da mesma forma que eu tinha aqui na esquerda. Tá? Então, não tem problema. Posso fazer desde que não tenha nada entre os somadores. Tá? Tem que ser só uma conexãozinha simples. E o último, né, já estamos acabando, é só essas manipulações que a gente pode fazer. O último não é tão usual, mas pode também nos ajudar muito, que é a combinação das realimentações. Então, considerando que todas as realimentações, isso é importante, estão partindo da mesma ramificação, estão terminando no mesmo somador, eu posso sim combinar elas, né? Posso fazer soma e subtração entre essas ramificações, entre essas realimentações. O único detalhe, notem o sinal. Tá? Essa realimentação aqui é negativa, essa é positiva, essa é negativa. Dependendo do que eu escolher aqui, eu posso escolher. Geralmente eu vou escolher a que for mais comum a todas as realimentações. Tá? Mas vamos dizer que eu escolhi aqui a negativa. Então, o H1 continua com o mesmo sinal que ele estava, porque ele já era uma realimentação negativa. O H3 também. Só que o H2
eu tive de botar um sinal de negativo, porque aí esse negativo com esse negativo vai me dar um positivo, e aí eu tenho, me volta ao normal, né? Que é justamente aqui na fórmula, né? Vai bater aqui uma realimentação positiva, vai ficar com sinal de negativo, e as realimentações negativas ficam com sinal de positivo. Então, eu posso sim combinar, desde que elas comecem e terminem juntas, e desde que eu cuide o sinal. Anotem se precisar, mas cuidem o sinal. Realimentação, o grande problema é sinal. Tá? Fica o aviso. Então, um exemplo de como que a gente resolve isso, tá? É um caso simples. A gente tem aí vários blocos, vários casos, e a gente vai ver o que, que a gente pode fazer. Primeira dica, não entrar em desespero. Tá? Não se assustem. Façam por partes. Né? Vejam o que vocês conseguem entender e resolver, que aí as coisas vão simplificando. Então, se a gente bater o olho, a gente tem duas coisas fáceis aqui de fazer. A gente tem uma realimentação e a gente tem uma forma paralela, né? Justamente que está começando uma ramificação indo até um somador. Então, reparem, as duas são parecidas. Tem gente que confunde. Não pode confundir. Realimentação, o sinal está voltando. Lembrem, está saindo o sinal e está voltando para um somador. A forma paralela ela está avançando. Ela está saindo da ramificação e indo para um somador, mas o sinal está indo para frente. O sinal está indo da entrada para a saída. Isso é bem importante. Notem que elas são extremamente parecidas. Se vocês errarem aqui e fazer uma na forma paralela e outra com a realimentação, dá tudo errado. Então, tomem muito cuidado. Ok. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? O que, que a gente conhece? Esse primeiro é a realimentação. Tá? A realimentação, G sobre 1 mais ou menos GH. Sendo que a realimentação é negativa, então é mais. Então eu tenho aqui o G aqui é o nosso G, que é o nosso H. S sobre 1 mais S vezes o H, que é 2 sobre S. Tá? Aqui já cortou, ficou S sobre 3. Aqui nesse outro é forma paralela, é só somar. Então eu tenho S mais 1. Opa, fechou. Beleza. O que, que me sobra? Me sobrou 3 blocos em cascata. Bloco em cascata, só multiplicar. Então, eu tenho 1 sobre s ao quadrado vezes s sobre 3 vezes s mais 1. Né? Esse termo é s mais 1. Então, posso cortar o quadrado com o s, me sobra s mais 1 sobre 3s nesse bloco. Só que isso é uma realimentação, não é? Então, eu posso agora fazer a realimentação. S mais 1 sobre 3S, 1 mais S mais 1 sobre 3S, realimentação unitária, quer dizer que o H é 1. Posso multiplicar em cima e embaixo por 3S, né? Vezes 3S, aqui 3S, aqui 3S, vai me cortar esse com esse com esse. Me sobra 3S, mais S mais 1 embaixo, me dá esse 4S mais 1, e em cima o S mais 1. Tá? Então, notem que não é difícil os cálculos. O que, que é difícil? É perceber o que está faltando e meio que estabelecer a estratégia, separar por partes, identificar essas partes e atacar o problema. Tá? Resolver aquele ponto, simplifica num bloco, resolve outro, simplifica no outro bloco. Então não tem um jeito certo. Preciso fazer 2 de cada vez, 1 de cada vez. Não, vocês façam no ritmo que vocês acharem certo. Só não vão me aparecer com a resposta final. Me mostrem, né, a dedução, o que vocês estão fazendo. Não adianta vocês mostrarem,
aqui tem uma realimentação e chegou com a resposta. Não, mostrem usando a fórmula, indiquem que é uma realimentação, então usei essa fórmula, está aqui o resultado. Aí chegou no bloquinho, beleza. Agora aqui é uma forma paralela, está aqui, é só somar, está aqui a G equivalente. Então aqui está o bloco. Façam com calma, tá? Façam por partes. Bom, agora a gente tem um exemplo um pouquinho mais complicado. Olha, notem que aqui parece uma realimentação, mas é uma realimentação? É ou não é? Bom, tem características de uma realimentação. No entanto, eu não posso simplificar, por quê? Porque tem essa ramificação aqui. Ou seja, se eu simplificar esse bloco, aquela conexão some. E aí, eu não estou conectado a nada, eu perdi informação, então não posso. O que eu posso fazer? Peraí. Isso aqui é um resultado de uma ramificação, é um dos braços de uma ramificação. Então eu consigo mover esse bloco para antes da ramificação. Posso. Ou seja, eu posso, a grosso modo, o que eu estou fazendo? Estou levando essa ramificação para a direita. E isso me resolve o problema. Tá? Notem que se eu só tenho esse bloco em um dos braços da ramificação. Então, quando eu estou movendo ele para antes da ramificação, eu tenho que compensar no bloco que eu não tenho. Então, o que eu faço é isso aqui. Ó. O bloco estava aqui, movi ele para cá. Beleza. Só que esse braço aqui, ó, ele precisa da compensação. A compensação é o bloco com a função de transferência invertida. Tá? Então, é isso aqui. Como que a gente resolve? Bom, aqui a gente tem G sobre 1 mais GH, né? Não vou cansar de falar isso para vocês. Realimentação negativa, fórmula positiva. E eu tenho a forma paralela no outro pedaço, S mais 1 sobre S mais 1. Multiplico aqui por S mais 1, né? Aqui por S mais 1 e aqui por S mais 1. Tá? O que me sobra? Corta esse com esse S mais 1, esse com esse. Vai me sobrar S mais 1 mais S e o S em cima no numerador. Tá? Então, é justamente isso aqui. É a minha primeira, é a realimentação. E a forma paralela, colocando o denominador em comum, vai me dar o S mais 1 mais S sobre S. Notem que, a grosso modo, eu fiz aqui as contas, né? E no final das contas, isso aqui cancela com isso, que cancela com isso, cancela com isso, vai me dar 1. Ou seja, tudo esse trabalho foi para eu não reparar que se eu pegasse e colocasse o 1 aqui, o A com o B, é a mesma coisa. Ou eu podia até deixar unitário, né? Deixar só uma reta, que ia estar certo. Por quê? Justamente é essa a ideia. A gente, às vezes, modelou, tá uma coisa complicada, porque a modelagem exigiu que a gente abordasse cada aspecto. Mas pode ser que alguns comportamentos ali se anulem internamente da modelagem. Então, é justamente isso que está acontecendo. Tá? Então, é simples. Agora, fazendo um mais complexo do livro. Tá? Esse aqui é para assustar todo mundo. Esse aqui eu falo, eu podia pegar esse aqui, passar igualzinho, que vai ter gente errando. Por quê? Ele é um pouco mais complicado, mas se a gente tivesse mais tempo na disciplina, a gente já está resolvendo eles aqui com mais, vamos dizer, com mais tempo, tá? E com mais dedicação, justamente para focar em trabalhar um pouco mais essa ideia. O que a gente tem? Batendo o olho, a gente tem várias coisas aqui acontecendo. Aqui parece uma realimentação, mas eu tenho uma ramificação aqui atrapalhando. Eu tenho aqui um somador com várias coisas chegando, e aqui me parece ser uma realimentação. Beleza? Então, né, eu vou só acompanhar com vocês a resolução, mas eu não vou pedir nesse nível. Só que eu posso pedir trechos, né, pequenos pedaços dessa resolução em um exercício. Tá? Então, vamos lá.
Bateu o olho, o que, que eu posso fazer aqui? Bom, aqui eu vi já que eu tenho a mesma caso da ramificação, onde eu posso mover o bloco e trocar com a ramificação. Aqui eu tenho o caso da realimentação, né? É um bloco G, um bloco H, que está voltando o sinal, né? Então, o que, que eu faço aqui? G sobre 1 mais GH, porque a realimentação é negativa. Ok. Esse G2 eu troquei, né? Passei antes da ramificação e fiz a compensação. Ok. Agora está uma coisa legal. Não importa se essa conexão é aqui ou aqui. Tá? Ela está mostrando o mesmo sinal. Está pegando o mesmo sinal. Né? Então eu posso mover isso aqui um pouquinho mais para a direita. E isso aqui o que, que é? Isso aqui é uma realimentação. Tá? Então eu poderia fazer essa realimentação primeiro. Posso. E aqui eu tenho uma forma paralela que eu posso fazer também. Tá? Mas o livro gosta de complicar um pouco a nossa vida. Tá? Então o que, que o livro faz? Então vamos lá. O livro faz essa forma paralela aqui, só que ele resolve trazer esse G para cá. Bom, se eu estou com, antes de um somador, um G, posso levar ele para depois do somador, desde que eu compense no que está faltando. Então, eu tenho que compensar no H. Então, foi o que ele fez. Ele compensou aqui no H, botou o G1. Aqui, a forma paralela, é se somar. Né? 1 sobre G2 mais 1. Fechou. Ó, beleza, eu tenho dois somadores separados, seguidos, que eu posso agrupar. Agrupando esses dois, eu fico com as realimentações partindo de uma mesma ramificação e chegando no mesmo somador. Então, eu posso fazer essa combinação dos somadores e a combinação das realimentações. E aqui eu tenho a forma em cascata, dois blocos seguidos. Então, vamos lá. Combinei as realimentações, reparem os sinais. As duas realimentações são negativas, então ficou uma mais a outra. Aqui ficou um vezes a outra. Tá? Agora, essa realimentação, tá? Vou fazer ela aqui. O que, que eu vou ter? G, que é esse G1, G2. O H é essa parte de baixo. Então, eu tenho G1, G2 em cima. 1 mais G1, G2 vezes H2 sobre G1 mais H1. Tá? Já fez a distributiva, deu isso. Tá? De novo, cascata, junto eles. Então, né, eu consigo resolver. Não é impossível chegar num bloco. É trabalhoso. E muita gente entra em pânico, porque vê aquele monte de bloco e não sabe o que fazer. E agora vocês têm as ferramentas. Vocês praticando um pouquinho, vocês vão lembrar. Nem que seja para lembrar que é possível. Tá? Talvez vocês não lembrem lá para frente, como que era mesmo que eu podia fazer? Tudo bem, mas lembra que é possível sim fazer uma manipulação. Tá? É isso que é o principal. Bom, e com isso a gente fecha a nossa aula, né? Os principais pontos foi justamente ver esses componentes, ver como que a gente pode fazer, né? As formas paralela, cascata e realimentada, com um foco em especial em realimentada, que ela é a base da nossa próxima disciplina, que é sistemas realimentados. Tá? Então, a gente vai ficar em cima dessa realimentada um bom tempo, fazendo comparação entre malha aberta, malha fechada. Vai ser basicamente isso. A gente viu como manipular alguns blocos, isso é extremamente útil quando vocês pegam exercícios mais trabalhosos, que às vezes o professor quer dar uma complicadinha, para ver se vocês lembram como que fazia, como que se leu o livro, se não leu. Então, às vezes a pegadinha é botar uns blocos diferentes e aí o pessoal todo entra em pânico. Então, não precisa entrar, agora vocês sabem como fazer essa manipulação. Vocês sabem lidar com isso, tá? Então não vai ser nenhum problema para vocês.
E a gente ainda tem mais uma coisinha antes de finalizar, é o último, prometo, é o Fatality, só para fechar, que é o fechamento da disciplina, né? Claro, a gente fecha toda a aula, na última a gente tem que fechar a disciplina. Então, o que, que a gente viu? A gente, lá na introdução, começou a ver alguns conceitos, né? Vocês caíram de paraquedas, aqueles primeiros conceitos de teoria de controle do nada. Vocês começaram a absorver aos poucos, né? Viram que dá para modelar sistemas reais nos módulos 2 e 3 com as ferramentas matemáticas. Então, a gente passa para Laplace, depois, né, passa para o domínio da frequência, depois volta para o domínio do tempo, e a gente consegue fazer, resolver, né, chegar na resposta, o equacionamento no tempo desses sistemas. A gente fez a modelagem, né, tanto de sistemas elétricos, mecânicos, eletrônicos, vimos mais algumas lá entre os módulos 4 e 6. Então deu para ter uma noção de como que a gente pega aquele mundo real e passa para o mundo matemático, né, por assim dizer, e a gente consegue fazer todas essas manipulações, né, de cálculo, usando Laplace, fazendo agora as manipulações de blocos. Às vezes posso modelar vários blocos sequencialmente e combinar eles, né, chegar essas simplificações, que é o que a gente acabou de ver nessa aula. E a gente também viu como a gente faz a análise no domínio do tempo, né, em relação a equações, né, sistemas, desculpa, de primeira ordem e de segunda ordem. Então a gente tem esses dois sistemas, a gente viu o básico, eles resolvem grande parte dos nossos problemas. E a gente agora consegue fazer, né, essas análises. Tanto de desempenho, a gente sabe quão bom é um sistema, quão não é, quanto tempo ele demora, se ele oscila, se não oscila, quanto tempo demora para subir, quanto sobre sinal. Então a gente consegue fazer tudo olhando a GDS ou olhando o gráfico, né? As duas formas. E isso tudo para qualquer sistema que está na forma de função de transferência. Então olhem o progresso que vocês fizeram de não saber nada, assim espero, né? Espero que vocês saiam da disciplina sabendo alguma coisa. Né? Mas enfim, agora a gente então encerra a disciplina, né? O que seria a próxima aula? Seria a disciplina de sistemas realimentados. Vamos aqui para o pessoal de eletrônica aqui de Patos. Para o pessoal dos outros cursos aí vai depender um pouco do PPC de vocês. A maioria vai ser sistemas realimentados também. Tá? Sinais 2 começa a fugir um pouquinho, entra no mundo do discreto, então começa a complicar um pouco mais. A nossa continuação direta é sistemas realimentados. Então, para quem eu não vê mais, né, foi bom ter o contato de vocês, vocês têm o meu contato, vocês podem mandar mensagem se precisar, né, eu sempre estou à disposição. E fica aí o abraço para vocês. Quem for aqui de Patos, ou quem for, né, gostou e quiser continuar fazendo SR aqui semestre que vem, fique à vontade. Já fica o aviso que SR é uma disciplina pesada, naturalmente ela é pesada, porque ela tem uma carga horária 3 vezes maior. Então, reparem que a gente está com uma carga horária de 2, como esse semestre especial virou 4, e SR, ela é 6 e ela vai virar 12. Então, tomem bastante cuidado quem for escolher fazer SR para não pegar muita coisa, porque vocês repararam que eu tento nivelar, né, passar mais ou menos a mesma carga horária. Só que SR vai ser bem maior, vai ser 3 vezes maior. Então, se vocês não estão conseguindo acompanhar de sinais 1, a de SR vai ficar ainda mais complicado. Tá? Então, só fiquem atentos a isso. Se vocês quiserem fazer comigo, fiquem à vontade. Tá? E eu espero ver pelo menos alguns de vocês, quem sabe, né, não sei todos, mas talvez alguns, no semestre que vem, né, aqui
de forma remota. Então, um grande abraço e até a próxima.